Fala pessoal, beleza? Bom, seguinte, eu tô trazendo aqui para vocês uma aula diferente, tá? Trabalhando com algo que é atualíssimo. Eu vou estar trazendo coisas do século XIX, XX e da arte contemporânea, ok? Para aqueles que têm um pouquinho de, eu não sei desenhar, não sei, um medo, assim, um receio, não se preocupem, vou dar mais opções para vocês, ok? Mas a ideia principal aqui é a estética do isolamento, tá bom? Então, o isolamento não necessariamente o isolamento social que a gente vive, mas o isolamento que existe no mundo há muito tempo, né? O que o ambiente, o cenário pode contribuir para a ideia de isolamento. Então, quer dizer, você tem que passar para o seu espectador, vocês como criadores de arte hoje, vocês vão ter que passar para o espectador essa sacada de assim, que a pessoa ela está completamente no mundo dela, isolada ali, e como se isso. Como a intenção é que aqui na cabeça dela nós pensássemos o que está passando aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Você tem que fazer o espectador se questionar o que ela está lendo, o que está passando por aqui, por que ela está sozinha, ela está num trem, ela está num quarto, o que está acontecendo, certo? Eu nem, na verdade, nem vou pôr Van Gogh nessa aula, mas vocês sabem que pelas obras dele mais famosas tinha muito dessa pegada do que tá rolando, né? Por que que ele tá assim? Por que essa cara feia? Por que não sei o quê? E isso é muito importante, você fazer o espectador se questionar, ok? Bom, esse cara aqui, que é o primeiro que eu vou mostrar para vocês, ele é do século XIX, o nome dele é Edward Hopper, e ele foi o mais famoso, é o mais famoso, o mais importante artista nesse sentido de isolamento, da solidão, enfim, né? Vou trabalhar também com outros aqui, vou estar mostrando para vocês alguns que são um pouco mais felizes, né? Não são só essa solidão, enfim, né? Mas enfim, apesar que ainda assim eu vejo nesse cara aqui uma solidão que assim, é como meio Mona Lisa, assim, você não sabe se tipo a pessoa tá tranquila, feliz e de boa aí, tá lendo e tal, ou se realmente ela tá triste, solitária, enfim, tá? Bom, mas é legal ter esse questionamento, tá bom? Vou passar umas obras aqui. Esse aqui é do Edward Hopper também, vocês percebem aqui no quarto, tal, né? E é muito importante essa parte do cenário. Isso aqui é muito bacana para vocês entenderem, uma sacada até mesmo de cinema, de fotografia, enfim. Isso aqui é muito estudado por muitos cineastas que estudam esse tipo de obra de arte, principalmente pelo fato do cenário. O cenário aqui, por exemplo, vocês percebem toda uma dimensão aqui fora. Isso me lembra muito trabalhos de Hitchcock, por exemplo, que é aquele cineasta de terror, né, que ficou muito famoso, que fez, e ele não fazia só terror, ele fez Psicose, mas, por exemplo, ele fez um trabalho de Janela Indiscreta, né, é um filme que chama Janela Indiscreta, onde era um prédio, assim, tinham várias janelas, aconteciam várias coisas ao mesmo tempo, então, quer dizer, essas aberturas de profundidade é muito importante para o trabalho pictórico, para o trabalho imagético, sabe? Qualquer imagem que vocês forem fazer, não adianta fazer o personagem sozinho num quarto, né? Tem que estar acontecendo alguma coisa aqui ao redor, tem que ter um sombreado, ó. Tem que ter uma luz maior aqui acontecendo, tem que haver um objeto, no caso aqui a cama pode se considerar como tal, tem que haver uma profundidade para entender todo o drama que passa atrás desse personagem. Lógico, a ideia do personagem também é muito importante, a pose dele, o rosto, a face, a expressão que ele passa para o espectador, tá? Mas é um todo. Você não vai trabalhar apenas, vou tirar uma foto de um cara sozinho no quarto. Não basta. Eu vou fazer o desenho de uma pessoa sozinha numa escola. Não basta. Tem que ser muito mais do que isso, tá? É algo realmente poético. Você tem que passar essa poesia através de um trabalho que parece muito simples, mas na verdade ele tem toda uma complexidade ali atrás, tá? Calma que a gente vai fazer legal. Aguenta aí. Bom, passando isso, vocês podem perceber aí mais um trabalho do Hopper. Isso aqui eu tirei de propósito para vocês entenderem que tem duas pessoas, ó. Duas pessoas. Não é só uma. Porém, ela tá no canto dela, olhando aqui, as paradinhas dela, e esse aqui tá aqui no canto dele. Esse está na sombra, ó. Todo esse sombreado pega esse personagem. Toda a parte de iluminação pega essa personagem. E aqui fora tá um mediano, um sombreado meio mediano aí. Isso é muito bacana, sabe? Você separar o que será que o cara quer dizer? Às vezes esse cara pode ser até pode ser que ele nem exista, né? Esse cara aqui. Então é uma incógnita muito legal de você passar para o seu espectador, ok? Bom, aqui tá mais um trabalho, mais uma vez dois personagens, tirei de propósito, só que um tá dentro da janela, o outro tá fora. Então quer dizer, aqui tá o mundo dele, ó. O mundo dele tá todo aqui na parte de fora e o mundo dessa pessoa aqui dentro.
pode ser muita coisa, entendeu? A gente olha para uma imagem dessa, pode ser muita coisa. Pode ser só uma briga de casal, pode ser um trabalho no qual essa pessoa ela tem todo um mundo aqui, ela quer liberdade e às vezes ela não tem. Eu não estou nem falando de casamento, posso estar falando de trabalho, sei lá, né, qualquer situação que você possa entender aí nesse quadro. Mas enfim, a ideia é que se vocês colocarem dois personagens, ele tem que estar numa outra sintonia, ok? Esse está numa sintonia e esse outro. Inclusive no ambiente, né? Aqui ela tá lá dentro, o anterior que eu mostrei ele estava mais sombreado do que a mulher, e daí vai, beleza? Bom, aqui é um cara que chama Dexerico, ele é um artista que participou do período surrealista, tá? Diferentemente do Hopper, mas ele já trazia as pessoas mais de longe. Vocês podem perceber que já o isolamento ele está bem, bem distante, e ele traz mais a questão do ambiente. Então o ambiente ele vira primeiro plano e as pessoas segundo, coisa que o Hopper fazia ao inverso, né? Mas é bacana vocês estarem vendo essa parte também da luminosidade, né? Como acontece, a sombra aqui só desse lado, e quase sempre tem essa relação dessas esculturas, tá? Quase sempre nas obras dele aparece uma escultura, geralmente grega, ao centro da tela, ó. Tá vendo aqui, ó, mais uma escultura, tá? Aqui o sombreado de um lado, o plano aqui vocês percebem que é uma coisa muito vasta, né? Uma coisa que não some, né? Um esboço, um esfumaçado apenas no fundo, né? É um vazio. E aqui, mais uma vez, uma construção simples e uma pessoa aqui sozinha, tá? Bom, esse aqui é o trabalho do Dexerico, tá bom? E ele é considerado um surrealista, apesar de não ter essa dificuldade de entender surrealista por ser sonhos e tal, né? Completamente diferente de Salvador Dalí, de Miró e tal, mas ainda assim ele é um surrealista metafísico, ok? Bom, calma, que aí a gente vai se aprofundar mais, mas a ideia é que vocês percebam o isolamento, beleza? Vamos lá. Aqui eu tirei para vocês um artista plástico contemporâneo que chama Diogo Nunes, é um fotógrafo, né? É um fotógrafo, perdão. Então, assim, esse fotógrafo, ele também está tirando a parte do isolamento, tá? Então, quer dizer, professor, eu posso fazer fotografia? Pode. Mas, repetindo, não é só tirar... vou tirar foto da minha mãe lavando roupa só e acabou. Não, não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem toda uma poesia por trás. Eu percebo, as mãos dessa pessoa dizem alguma coisa, o olhar, a expressão, o cenário, essa garrafa atrás, esse calendário pode dizer muita coisa. Essa parte aqui com luminosidade, a porta entreaberta, tudo isso fala com o espectador, beleza? E outra coisa, só uma dica bem bacana que eu dou para vocês, fotografia preto e branco, com essas tonalidades de cinza, sempre dá uma poesia maior à obra, tá? Do que colorida. Quase sempre dá. Percebam aí mais um trabalho dele preto e branco, percebam todo o chão, ó, tudo isso, o pano, o tecido indo para lá, tudo isso reflete muito no pensamento do personagem. É como se o pensamento dele fosse o próprio cenário, né? Aqui, por exemplo, vocês podem perceber que são linhas, né? São linhas, é quase como se uma abstração entrasse na fotografia, ok? Né? Aqui também na calçada, enfim, e o personagem está indo distante com a sombra. Esse aqui eu separei de propósito para vocês verem a relação também com o cenário mais próximo do Dexerico do que do Hopper, como é o caso das outras duas fotografias que eu separei. Esse fantástico, não tem nem que falar nada, né? É completamente atual, a ideia de um isolamento, e não precisa nem estar num isolamento realmente, no caso que a gente está vivendo, um isolamento social, mas muito mais a ideia de um isolamento que já faz tempo que nós fazemos muito isso, né? A ideia de você se trancar no celular, de você viver num mundo paralelo, né? E esse celular está rolando aqui, e no caso as pessoas que eram para estar tão próximas estão tão distantes, né? E isso é de uma sensibilidade incrível de vocês estarem passando para o seu espectador, ok? Na areia, né? Muito bacana também a ideia, ó, de todo o cenário rodeando novamente o personagem, a sombrinha aqui jogada, bem legal. E eu tirei também para vocês esse artista que, assim, com todo respeito, eu sou muito paga-pau dele. O nome dele é Almeida Júnior. Ele é do século XIX e ele é praticamente o Da Vinci brasileiro. Ele foi assim, se vocês forem pesquisar o grande cara de arte clássica que teve no Brasil, foi esse cara. A maioria das obras dele estão todas na Pinacoteca, ok? Aqui tá uma moça com um livro, né? É bem apaixonante. É legal que, assim, eu gosto dele na sensação de mistério. E na emoção que ele passa, não de uma solidão,
mas ele passa uma sensação, pelo menos pra mim, de apenas de um pensador mesmo, sabe? Enfim, então é algo como assim, sabe? É uma pessoa que está tendo ideias, não sei, algo assim. É bem bacana essa solidão que ele passa. Aqui a viúva, no caso aqui, existe realmente uma solidão, mas nesse caso aqui é óbvio, né? É uma pessoa que mostra-se que o marido morreu e tal, e tal, e tal. Bom, beleza? Passando. Aqui eu vou mostrar para vocês uma obra que eu acho muito legal, muito difícil de fazer, por isso que eu acho que eu adoro esse cara. A arte dele é bem bacana por causa desse sombreado, esses esfumaçados, essa luminosidade que ele usa que é muito, muito, muito difícil de fazer, tá? Aqui ele beira o realismo, né? O realismo que eu digo num movimento realista que o realismo, só para deixar claro, a palavra realista com o período, ele não é o realismo de tentar fazer o real, mas de tentar fazer o real o que você está vendo, o que você está vendo mesmo. Então, quer dizer, esses blocos, tudo isso, assim, sabe? Não é nem a questão da técnica, mas o como ele passa esse naturalismo, ó, da pessoa trabalhando. Esse naturalismo é muito importante vocês estarem pegando na criação de vocês, tá? Essa acho que é Vó Chico o nome desse trabalho. Ela fumando aqui, sabe? Ela no meio de um. Sabe? Então, quer dizer, a janela, o cenário, tudo acontecendo de longe, essa relação dos sombreados aqui, ó, essa luz que só vem nessa parte aqui dela, tudo isso diz muito sobre a obra, ok? E tem um. Ah, não, essa é a última mesmo. Então, assim, o que eu vou estar pedindo para vocês? Eu vou estar pedindo para vocês um trabalho, né, um desenho ou uma fotografia em que vocês retratem um isolamento qualquer. Não precisa ser necessariamente do que tenha relação direta com o coronavírus, não precisa. Pode ser uma outra coisa, tá? Como por exemplo esse daqui, né? Ou por exemplo aquela fotografia que eu mostrei para vocês, beleza? E esse isolamento depois vamos ver se a gente até faz uma exposição virtual, sei lá, alguma coisa assim, porque eu acho que é demais assim a gente tá pegando essa ideia, essa dimensão poética para tá juntando com outras coisas, ok? Então deem uma estudada, deem uma pesquisada visual. O nome dos artistas que eu passei são Eduardo Hopper, o outro é De Chirico, o fotógrafo é o Diogo Nunes e o último pintor que eu passei para vocês, que é brasileiro, do século XIX, é o Almeida Júnior. Tudo bem? É isso aí, pessoalzinho. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar e-mail. Eu tô com um probleminha na internet, mas eu vou responder. O WhatsApp tá um pouquinho mais rápido, mas qualquer coisa eu vou estar por aqui, beleza? Muito obrigado, valeu, façam um bom trabalho, abração, até!